Boa noite. Estou colocando aqui o tema da nossa live de hoje. Sua armadura te protege ou te aprisiona? 2.0. Por que 2.0? Porque alguns meses atrás eu fiz uma live com esse mesmo nome. Me digam aqui, vocês que estão entrando, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Coloquem aqui para mim no chat. Se sua armadura te protege ou te aprisiona. Um tema bem interessante. Deixa eu sair aqui. Luane Melato. Está me ouvindo, Luane? Melissa, seja bem-vinda. Está ótimo som e imagem. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Vamos dar um minutinho aí para o pessoal entrar. A gente vai falar sobre esse tema bem interessante. Falando também um pouco sobre a mente. Jéssica, boa noite, Jéssica. Seja bem-vinda. Falando sobre a mente, sobre as armaduras que desenvolvemos ao longo do tempo, com as experiências que vamos vivenciando. Falar um pouco também sobre a energia corporal, mas não de uma forma, mística, né? Não de uma forma espiritual, mas ligado à ciência, como é a forma que eu trabalho, como é a forma que eu gosto de explicar. Pois o nosso corpo, ele é como se fosse uma máquina, né? Deixa eu parar o som aqui. Vamos lá, entrar então nesse tema bem interessante. Bom, para quem assistiu a primeira live, né? Ela está aqui no meu Instagram, também está no YouTube. Esta live também vai para o YouTube, né, para quem quiser assistir depois, visto que é um tema bem profundo, bem interessante. Sejam bem-vindos. Já gostaria de aproveitar e pedir que vocês encaminhem, né, esta live para os seus amigos, né, para quem possa se beneficiar de alguma forma desse conhecimento bem interessante. E hoje a gente vai desmistificar algumas coisas aqui, né? Vou falar um pouco também da ansiedade, que ela está ligada ao nosso corpo, o porquê da importância, né, do movimento, né, do exercício físico, porque muitos médicos, né, muitos psicólogos, terapeutas indicam ali o exercício, né, a atividade física para poder ajudar, né, na questão da ansiedade, para poder ajudar na questão da depressão, porém eles não explicam, né, qual o motivo, né, do movimento, né? Por que se movimentar é necessário, né? E eu gostaria de começar essa live falando sobre isso, tá? Ao longo da nossa evolução como seres humanos, né, eu gosto sempre de falar dos nossos primos antepassados, né, dos nossos primos das cavernas. Eles precisavam se movimentar. O movimento era algo necessário, né? Pois se eles não se movimentassem, nós não estaríamos aqui hoje. Mas se movimentar de que forma? Eles precisavam correr atrás de questão de alimento, se proteger nas cavernas, né? Muitas vezes lutar com animais. Grande Will, um abraço. Eles precisavam lutar com animais, né? Então, nesse período que foi se desenvolvendo um mecanismo de defesa, né, no nosso sistema nervoso, que é o mecanismo de luta ou fuga, né? Ou você lutava, né, contra um animal para que você não morresse, ou você simplesmente fugia, né? E esse sistema, né, esse instinto de luta ou fuga, nós temos ele até hoje, né? É possível nós vermos esse instinto em animais, né? Quando você se aproxima de um animal, por exemplo, uma lebre, eu gosto sempre de dar esse exemplo, uma lebre que ela está ali comendo a graminha, e aí ela escuta um barulhinho no mato, ela para, né, ela já fica atenta.
Se ela escuta novamente, ela simplesmente vai e foge, né? Pois esse é o sistema, né, instintivo de luta ou fuga. E o mesmo acontece conosco, né, com nós seres humanos. Independente de algumas situações que nós passamos, nós acionamos esse instinto de luta ou fuga, que é um instinto primitivo. Tá? Muitas vezes esse instinto de luta ou fuga está ligado à emoção do medo. Tá? E o medo, né, assim como todas as nossas emoções, também são primitivas, né? Pois ela também é um mecanismo de defesa desenvolvido lá atrás. Então, quando você escuta hoje falar assim, controle suas emoções, né? Controlar as emoções é biologicamente impossível. Porque antes de qualquer lapso de razão, né, de racionalidade, antes de você analisar, antes de você conseguir justificar algo, vem uma emoção, né? Pois a emoção, ela vem no sentido de nos proteger, né, no instinto de sobrevivência. Então você tem o impulso da emoção, você tem o instinto de luta ou fuga e também a reação, né? Porém, existe um outro processo que é a paralisia. E é aí que entra as nossas armaduras, na paralisia. Por quê? Quando nós paralisamos na nossa vida, quando nós paralisamos em situações que ocorrem, quando não sabemos o que fazer. Quando o nosso sistema nervoso, ele simplesmente para, pois ele não sabe se ele corre ou se ele luta, então ele trava. Vocês também observam na natureza alguns animais que se fingem de morto, né? O fingir de morto, de certa forma, é uma paralisia. Por quê? Se eu dou de frente com um urso, né, um urso pardo, se eu for lutar, eu vou apanhar, vou morrer. Se eu for correr, ele é mais rápido que eu vou morrer. Então eu simplesmente paraliso, eu travo, né? E hoje, pelo advento do nosso córtex pré-frontal, que é a nossa parte do cérebro responsável pelo nosso sistema cognitivo, né, pelo nosso sistema de analisar, de raciocinar, ele acaba muitas vezes justificando algumas emoções, né? E quando ele não sabe o que fazer, ele paralisa. Só que quando muitas vezes você paralisa, vem uma ansiedade. Então, a ansiedade não é simplesmente você viver pensando no futuro. A ansiedade não é simplesmente você não conseguir viver o presente. Não, a ansiedade muitas vezes é você não saber o que fazer. O simples fato do seu sistema nervoso paralisar, travar, e você não saber para onde ir, o que fazer e como fazer, pode te gerar uma ansiedade. E como que entra a armadura nesse processo? A armadura, como eu falei na live anterior, ela está ligada a traumas, a experiências que vivenciamos na nossa vida, a experiências que vivenciamos principalmente na nossa infância, que vão criar esses mecanismos de defesa, né, de acordo com as experiências. E muitas vezes o que acontece? Você passa por uma situação de tensão. Eu fico tenso. Aí daqui a pouco eu relaxo. E eu passo por tensão de novo. Depois eu relaxo. Passo tensão, relaxo. Você fazendo isso é a tensão e distensão. Quando você está fazendo uma atividade física, por exemplo, uma academia, você está nesse processo de tensão e distensão. Tensão e distensão. Quando você vai fazer nesse processo de tensão e distensão, a sua musculatura ela vai ganhando o tônus, né? Ela vai ganhando a hipertrofia, ela vai se fortalecendo. Assim acontece com todo o nosso corpo por conta dos traumas que vivenciamos. Pessoal, vai colocando aí no chat para mim e ver se está ficando claro, se ficou alguma dúvida, né? Pode ir colocando aí. Então, você vai passando por uma situação de tensão e distensão, tensão e distensão, tensão e distensão. Com isso,
A sua mente, né, o seu corpo, ele vai gerando essa armadura, né? E muitas vezes, até na nossa musculatura, é visível você observar algumas pessoas, né, que, por exemplo, você vê ela com aquele peso nas costas, né, como eu citei na live anterior, aquele peso nas costas, aquele curvado, né, você olha para a pessoa, você sente o peso que aquela pessoa está carregando, né? Só que o corpo está mostrando isso, por quê? Por conta desse processo de tensão e distensão, tensão e distensão. E muitas vezes ela vai passar por isso e vai continuar passando por isso enquanto ela não entender o que está acontecendo, enquanto ela não aprender com o que a vida está querendo mostrar para ela, ela vai continuar nesse processo e a musculatura vai enrijecendo, desenvolvendo estas armaduras, né? Essas couraças, né? E tudo isso também tem a ver com a nossa energia corporal. E como eu citei aqui no começo da live, quando eu falo da energia corporal, eu não estou falando da energia cósmica, da energia espiritual, tá? Porque o nosso corpo, ele se move através de energia. Você se alimenta para que você tenha energia. Você respira para que você tenha energia. Pois se você não tem energia, você não consegue se movimentar. Sabe aquela noite onde você dorme mal, você não consegue ter aquele descanso pleno, não consegue dormir e relaxar, e no dia seguinte você acorda sem disposição, cansado. Por quê? O seu nível de energia no dia seguinte está baixo, né? Ou quando você come alguma coisa, te dá aquele mal-estar, né? Te dá aquele cansaço, ou muitas vezes também, logo depois do almoço, a gente se alimenta, né? E aí dá aquele sono, né? Dá aquela moleza. Por que dá esse sono, dá essa moleza depois do almoço, né? Mais uma vez a gente volta lá atrás para os nossos primos das cavernas, né? Porque eles comiam e iam deitar, né? Para que o corpo pudesse processar todo aquele alimento e transformar em energia. Porque se ele estivesse a todo momento na agitação, se ele encontrasse com uma onça no meio da floresta, ele não ia ter energia para correr. E o mesmo acontece com a gente hoje. Cada dia mais nós vivemos em um mundo onde somos bombardeados de informação a todo momento, né? As redes sociais, a televisão, tudo isso vai fazendo com que a nossa mente, né, ela fique ali sempre com informações, e tudo isso gasta energia. Com esse gasto de energia em excesso, muitas vezes quando vamos fazer algo que de fato precisamos fazer, dá aquela moleza, dá aquela preguiça, dá aquele desânimo. Por quê? É o seu cérebro querendo poupar energia. Porque o mesmo cérebro que nós temos hoje é o mesmo de milhares de anos atrás. A mesma estrutura cerebral dos nossos primos das cavernas. Claro que lá atrás ele foi se desenvolvendo, porém ele chegou a um certo ponto, alguns milhares de anos atrás, e ele é o mesmo, é a mesma estrutura. Então, vamos lá para a questão também da ansiedade, mais uma vez, né? Eu paraliso, né, por não saber o que fazer, só que eu tenho um nível de energia muito grande dentro de mim, e aí essa energia ela vai começar a se movimentar aqui dentro, querendo sair de alguma forma, porém o meu corpo está travado, o meu corpo está paralisado. E aí? Vem a ansiedade. Uma das formas de ansiedade é assim. E a depressão é o contrário. Muitas vezes na questão da depressão é uma falta de energia. Porque você percebe uma pessoa deprimida, ela não tem ânimo para levantar, muitas vezes ela não tem força para levantar. As pessoas, quem não tem conhecimento, acaba falando que uma pessoa deprimida é preguiçosa.
Porém, não é questão de preguiça, é questão que ela não tem força, ela não tem energia para poder movimentar, para conseguir correr atrás do que ela quer. Você imagina uma pessoa está dirigindo e ela percebe que a gasolina do carro está acabando, está lá na reserva. Só que ela, não vou abastecer agora não, vou continuar dirigindo, e aí a gasolina vai diminuindo, e aí daqui a pouquinho o carro começa a falhar, engasgando, ainda vai um pouquinho, até o ponto que para. Assim é uma pessoa com depressão. O combustível dela está baixo. E aí mais uma vez entra a questão do exercício físico, da atividade física, né? Por que é tão indicado a atividade física? Para que esse corpo ele se movimente. Como esse movimento do corpo, a energia ela vai fluindo. Um outro exemplo que eu gosto de dar para a formação da energia é quando você vê a nossa energia elétrica, né? Estamos aqui hoje porque temos energia elétrica. A energia elétrica, ela se forma através de movimentos. Seja ela eólica, seja ela pelas hidrelétricas. A eólica é o movimento que vai gerando aquela energia. Então, o nosso corpo ele também precisa de movimentos. Ele também precisa desse processo, porque aí automaticamente ele vai desenvolvendo energia. Pessoal, tá claro até aqui? Vou aproveitar e tomar uma aguinha aqui. Veja se tem alguma dúvida. Se eu estiver falando muito rápido também, pode perguntar que eu repito novamente. Beleza. Deixa eu só ver aqui. Opa. Ótimo. Então, existem formas de gerar energia no nosso corpo, que é o alimento, que é a atividade física, uma boa noite de sono. Né? E por que é tão importante ter conhecimento disso? Né? Porque muitas vezes a gente se vê desanimado, né? E olha que interessante como o nosso sistema nervoso ele é incrível no que ele faz. Talvez você já tenha passado por isso, de você estar um dia assim, sabe, um pouco desanimado, né, com aquela, tô levando, né, e aí vem uma vontade de comer doce. Por que será que me veio uma vontade de comer justo o doce, né? Porque o doce é a maneira mais rápida do sistema nervoso desenvolver energia. O doce, o açúcar, né? Ele é rapidamente processado dentro do nosso organismo e ele transforma isso em energia, fazendo com que, com isso, nós tenhamos disposição para poder... a Angélica falou com isso, ela tem energia para quê? Para poder continuar fazendo o que precisa fazer. Aí você pode falar assim para mim, mas Felipe, eu estou um dia de folga, né? Eu não quero fazer nada e eu ainda sinto às vezes esse cansaço. Por quê? Pelo simples fato de você pensar. Pensar gasta energia. Viver gasta energia. Por quê? Além de você estar pensando, o seu cérebro estar trabalhando nos pensamentos, sejam eles do passado, sejam eles do presente ou do futuro, independente, o seu corpo está trabalhando. O sangue está sendo bombeado pelo seu corpo através do coração. O seu estômago está digerindo. O seu fígado está, o seu fígado e o seu rim estão filtrando. Né? A sua bexiga está trabalhando, o seu intestino está trabalhando, e todos esses órgãos, né, todo o nosso corpo, ele está se comunicando com o nosso cérebro através de impulsos elétricos, impulsos
de energia. O simples fato de você ficar parada sem fazer nada, você já está gastando energia. Aí vem a questão do pensamento, né? Mas, o pensamento, se eu fico parando, não consigo controlar meus pensamentos. É outra coisa também que não se controla, assim como as emoções, o pensamento também você não controla. Tá? Porque o pensamento, ele está na mente, né? E por que na mente? Eu gosto sempre de frisar isso. Porque a mente em si, ela não existe. Eu citei isso na última live, porém vou aprofundar um pouco agora. A mente, ela não existe. Não existe uma estrutura do nosso corpo, não existe uma estrutura no nosso cérebro chamado mente. Mente é algo subjetivo, é algo que foi criado para explicar algumas coisas, como o nosso pensamento, né, como a nossa personalidade. Né? No entanto, antigamente, inclusive você observa isso até em algumas religiões muito antigas, como o hinduísmo, né? Você tem algumas práticas do budismo, entre outras, que acreditavam que a mente é pura e o corpo é impuro. Então você tinha uma mente que estava lá acima, né? Que ela não estava junto do nosso corpo, e o nosso corpo era impuro. É como se fosse uma alma e um corpo, alguma coisa assim, entendeu? A mente era a alma que está ali num plano diferente, e o nosso corpo está aqui no plano terrestre, né? Trabalhando para alcançar a pureza e assim poder alcançar essa mente, né? Isso daí foi muito tempo desenvolvido, né? Inclusive na medicina em 1880, 1870 ainda acreditava nisso, né? Quem começou a identificar que a mente e corpo não eram separados foi Freud. Freud começou a olhar e falar o quê? Existe uma mente dentro desse corpo. Porém, ainda não se sabia o que era a mente. Na verdade, até hoje, não se tem uma explicação do que é a mente, né? Então, Freud falava, existe uma mente dentro desse corpo. E nisso, ele até foi crucificado, digamos assim, pelos médicos. No entanto, Freud ele era médico, porque isso era impossível, isso não existia, né? E com isso ele foi estudando, e de fato ele entendeu que as duas coisas eram uma só, né? O Reich veio alguns anos depois, né, como aluno de Freud, e falou que é possível você ver a mente da pessoa através do corpo. Então, o nosso corpo mostra a nossa mente. Porque o nosso corpo conta uma história. E essa história, ela vem justamente do que eu falei no começo dessa live, da tensão e distensão. Tensão e distensão. Você olha uma pessoa, por exemplo, que é uma pessoa acima do peso. Você tem uma noção da história dela. Aí você vai olhar muitas vezes a família dela, já existe um caso ali de sobrepeso na família. Aí ou você olha uma pessoa que é toda malhada, né? O corpo dela está mostrando a história dela, né? Ou pelo menos uma parte. Você olha para a pessoa malhada e fala, nossa, essa pessoa provavelmente faz academia. Porque tudo isso já vem sendo desenvolvido ao longo do nosso tempo, ao longo do tempo, com as experiências que vamos vivendo, né? Mas então você fala assim, Felipe, por que a mente não existe? Porque não existe nada, nenhuma estrutura cerebral, nem corporal, que explique e fale assim, não, isso é a mente. Não existe uma parte que vai te falar assim, não, essa parte do seu cérebro é responsável pela sua mente. Não, você tem a parte responsável pelas suas memórias, você tem a parte responsável pelo processamento da visão, da audição e assim por diante. Então é um complexo, né? O cérebro é um complexo, assim como o corpo, né? E que o Freud falava, existe
a mente dentro desse corpo. Mas não existe, até hoje, uma parte que fale, não, isso é a mente. Então, até numa jornada que eu fiz recentemente, eu expliquei um pouco mais profundamente sobre isso, inclusive explicando sobre as sinapses neurais, né? Porque você pode falar assim, mas os pensamentos estão na mente. Não, os pensamentos não estão na mente. Os pensamentos estão entre a comunicação de um neurônio e outro, que são as sinapses neurais. No entanto, se você procurar no dicionário a palavra mente, ela é tida como algo espiritual, algo metafórico, né? Porque não tem nenhuma explicação, até o momento não existe nenhuma explicação falando de fato o que é a mente. Então, é mais importante observarmos como a pessoa reage, como a pessoa lida com o que ela aprendeu, com as experiências que ela teve na vida, e você olhando para o corpo dela, entendendo também quais são os traumas registrados ali. Qual traumatização aquela pessoa passou. Eu falei sobre trauma e traumatização na última live também, que eu expliquei um pouco melhor sobre. Então, tudo está conectado. Você tem, como eu falei aqui na live, torno a repetir, a tensão e distensão, a luta ou fuga, né? O nosso sistema de energia, as nossas emoções. Então, são muitas situações, igual um grande quebra-cabeça, que vão montando um ser humano. Não é simplesmente você falar assim, tipo, não, é a minha mente que não gosta de mim. Eu tenho uma mente ansiosa. Eu tenho uma mente doente. O nosso corpo, ele fala a todo momento. A todo momento ele vai estar falando. Inclusive através das doenças. As doenças também estão nos comunicando algo que vai além da nossa mente, né? Como eu falei alguns minutos atrás também, do nosso córtex pré-frontal, né? Por que eu coloco a mão aqui na testa? Porque aqui foi a última parte do cérebro que se desenvolveu, né? Que é o córtex pré-frontal, responsável ali pela nossa parte racional, cognitiva, pela capacidade de análise, de julgamento, né? Então, eu perdi a linha de raciocínio aqui agora, mas vamos lá. Essa parte do córtex pré-frontal, ela está responsável por essa parte do julgamento, da análise, né? E dos pensamentos racionais. Então, assim, vamos dizer aí que ela seja a nossa mente, né? Com muitas aspas aí, essa parte do cérebro seja a nossa mente, né? A nossa mente, ela está limitada ao nosso conhecimento. Ela está extremamente limitada ao nosso conhecimento. Ela está limitada ao que passamos, às nossas experiências, às nossas vivências. Se você não sabe fazer uma soma, né? Uma soma simples de matemática, e eu te der uma soma para você fazer, se você não tiver conhecimento de como fazer isso, você não vai fazer. Por isso que eu defendo a questão do aprendizado, né? Eu falo sempre para os meus clientes que terapia é aprendizado, né? Eu carrego isso de um professor que eu tive, e de fato a terapia é aprendizado, né? Porque você chegou onde você está através do conhecimento que você tem. Sem mais nem menos, sem certo nem errado. E aí lembra que eu falei da luta, fuga ou paralisia? E muitas vezes o nosso corpo, o nosso sistema nervoso trava, por quê? Pela falta de conhecimento.
Só que aí muitas pessoas vão fazer o quê? Recorrer ao medicamento. Por quê? Eu paraliso por conta de uma ansiedade, né? Eu paraliso, vem uma ansiedade, eu fico ali com a minha mente virando, sem saber o que fazer, aí eu vou e tomo um medicamento. Porém, eu não sei por que eu paralisei, eu não sei por que a ansiedade veio, mas o medicamento vai resolver. O medicamento ajuda? Claro que ajuda. Muitas vezes é necessário, sim. Porém, mais importante do que você tomar o medicamento apenas para aliviar um sintoma, não é muito melhor você entender o que está acontecendo com você? Eu gosto também de dar o exemplo seguinte: muitas pessoas elas sabem todos os planetas lá fora, né? Conhecem as estrelas, conhecem os astros, conhecem os universos, só que não conhece dentro de si mesmo. Não sabe nem como o próprio corpo funciona. Não sabe nem como cada órgão funciona, para que ele serve. Pois é muito mais fácil nós olharmos para fora do que olhar para dentro. A todo momento somos impulsionados a olhar para fora e nunca olhar para dentro. Quantos de vocês que estão aqui assistindo essa live agora sabem como foi a própria gestação? Como que a sua mãe estava no momento da gestação? Como que foi o seu parto? O parto até algumas pessoas sabem, né? Falam, eu nasci de forte, eu nasci de parto normal, eu nasci de cesárea, eu nasci com o cordão umbilical enroscado no pescoço, nasci roxo, Tá, mas como que foi a gestação? Como que a sua mãe estava? Porque ali começou a sua história. Naquele momento, aonde houve a fecundação daquele óvulo, ali começou a sua história. Na verdade, a sua história já veio muito antes disso, mas aí entraríamos em outro campo, que é o campo sistêmico, né? Mas a sua história, ela começou naquele momento. No momento da fecundação. E cada informação que você vai recebendo ali dentro do ventre materno vai influenciar na sua vida. Pois você vai receber as referências, os aprendizados. Olha aí, mais uma vez, os aprendizados. Entra um conceito que eu venho desenvolvendo há alguns meses, que é o quê? A zona de conhecimento. E o que seria a zona de conhecimento? A zona de conhecimento, ela seria um contraponto ali da zona de conforto. Porque é muito fácil você falar assim, você está na sua zona de conforto, né? Está gostoso você ficar aí. Porém, você muitas vezes nem sabe como sair. Ou muitas vezes você nem sabe o porquê você está ali. Porque está fora da sua zona de conhecimento. A sua zona de conhecimento, ela também vai te limitar. Assim como a soma que eu falei, né? O probleminha de matemática. Se você não souber resolver, se você não souber matemática, você não vai saber resolver. Então, enquanto você não aprender, você não sai do lugar. Por isso, a zona de conhecimento. Você pega pessoas que, por exemplo, eu morro de medo de andar de avião. Mas você já andou de avião? Não, mas avião cai, as pessoas morrem. Mas quem te falou isso? Não, eu vejo na televisão. Olha o conhecimento que a pessoa vai tendo, a influência que ela vai tendo através do meio. Até o momento que ela experiencia.
Ela experiencia, e eu já tive caso de uma cliente que passou por isso. Ela morria de medo de avião até o momento que ela experienciou. Ela fez uma viagem de avião, ela falou, eu amei. Porque ela expandiu a zona de conhecimento dela. Ela tinha um determinado conhecimento que a limitava, que andar de avião é perigoso, que pode cair, que se cair eu vou morrer. E aí vem o medo. O medo vai te segurar ali. Só que ela não, preciso ir, preciso experienciar isso. E ela foi e experienciou. E aí ela desenvolveu a própria referência, porque ela experienciou aquilo. Ela já não mais carrega os medos, né, do que ela tinha visto, do que falavam, né, que porque é perigoso, porque está muito alto. E aí hoje ela tem a simples capacidade de falar, não, é maravilhoso, é bom, porque eu passei por isso. O que tem mais relevância? Você ouvir uma pessoa falando, não, é porque fulano falou isso, ou você ouvir de uma pessoa, não, eu estou falando isso porque eu passei por isso. Quando você passa por uma determinada situação, você vai aprender ela de maneiras muito mais profundas do que a forma como alguém te contou. Mais uma vez entra a historinha que eu contei na live anterior, falando sobre a experiência que as pessoas têm ali no restaurante que acaba sendo atacado. Tudo vai se basear nas experiências que essa pessoa teve ao longo da vida dela, desde o ventre materno. A armadura que você vem desenvolvendo, ela já inicia dentro do ventre materno. Através da energia que você começa a receber da sua mãe, através das experiências que você do que você vem aprendendo, com as referências que você recebe da sua mãe, que você recebe do seu pai. Porque o ambiente onde a sua mãe está inserida no momento da gestação influencia na gestação. Com as experiências que você vai tendo ao longo da sua vida, principalmente na sua infância, que vão sendo registradas, com os aprendizados. Tudo isso vai desenvolvendo a sua armadura, que lá na vida adulta, ela pode ou te proteger, ou te aprisionar. Está claro para vocês? Está tranquilo? Coloque aí para mim no chat. Vocês estão quietinhos? Eu não sei se está. Show, Mari. Beleza. Lembrando que essa live depois ela vai para o YouTube, né? Quem quiser ver no canal depois é terapeuta Felipe Moreira, só procurar lá no YouTube. A outra live também já está lá, né? A live anterior. E as duas se conectam de maneira muito profundas, né? Claro que a gente procura condensar um conhecimento muito profundo e trazer de uma maneira clara, né, para que todos possam compreender, né? Então, eu gosto sempre de receber o feedback de vocês, porque para mim é um conhecimento que está claro, né? Porque está dentro da minha zona de conhecimento, né? Então, para mim é muito, muito fácil fazer as conexões e entender isso daqui, né? Mas às vezes para a pessoa que está tendo contato pela primeira vez, né? Ou também já vai começando a fazer algumas conexões, né? Então bacana, show de bola, galera. E agora eu gostaria de entrar num outro assunto muito delicado também, a questão de energia, né? Por que delicado? Eu não gosto da questão de atrair, aquela história da lei da atração. Acreditei muito tempo,
não tenho nada contra quem acredita, mas para mim hoje não faz mais sentido. Tá? Tipo, eu atraio as coisas para mim, eu atraio o que eu quero, eu atraio o que eu desejo. Não faz mais sentido, né? Visto que até tinha uma visão muito genérica, né? E estudando, e me aprofundando em alguns estudos do Wilhelm Reich, né? Que foi o discípulo de Freud, né? Quem desenvolveu ali a análise do caráter, ele desenvolveu uma técnica chamada organoterapia. E o Reich ele descobriu uma coisa muito interessante, que é justamente sobre a atração de energia. Como assim atração de energia? Sabe quando você se encontra com uma pessoa e você se sente mal, se sente pesado, ou você entra dentro do ambiente e você tem aquele peso, ou você se aproxima de uma pessoa, aquela pessoa está alegre, feliz e contente e aquilo te contagia? Pois é. O Reich comprovou isso de maneira científica, que nós acabamos de fato atraindo esse tipo de energia. Por quê? Somos seres orgânicos. E o Reich entendeu que todo elemento orgânico, seja ali o algodão, a madeira, né, ela atrai a energia. Então você pega a madeira, por exemplo, a madeira é quente, porque ela atrai a energia do sol, o calor do sol, né? E você pega o metal ele é frio, porque ele repele energia. E aí acontece uma coisa muito interessante, acho que foi 1840, 1850, alguma coisa assim, um cara chamado Franz Anton Mesmer, ele foi um dos descobridores, digamos assim, da hipnose. Ele criou uma técnica para tratar a histeria. Tá? E o que na verdade era a histeria lá em 1800, né, no século 18, 19, não sei. A histeria acontecia principalmente em mulheres. Tá? As mulheres elas ficavam histéricas, né? No entanto, até hoje tem esse termo pejorativo, você é muito histérica, né? E durante muitos anos isso foi tratado como um distúrbio mental. A histeria foi um distúrbio mental. Franz Anton Mesmer descobriu que a histeria nada mais era que um acúmulo de energia sexual, da libido, que a mulher carregava. E aquilo ficava preso sem ter para onde sair. E aumentando, e aumentando, e aumentando. Por quê? As mulheres não tinham ali relações com seus maridos, né? Normalmente os maridos eles ficavam nas charutarias com outros homens, né? Havia um preconceito muito grande em relação às mulheres, que a mulher não podia sair, né? entre outros. E com isso a energia sexual feminina ela ia aumentando muito e a energia sexual ela é ascendente. No entanto, né, num momento ali, no momento de prazer, digamos assim, você sabe aquele calor, ou quando a gente fala da paixão, né, a paixão é aquele fogo que queima por dentro, que sobe, né? Por quê? É uma energia. Né? A energia sexual, a energia da paixão, é essa energia do nosso corpo que ela sobe, que ela é ascendente. Né? E o Mesmer, ele começou a entender que a histeria ela estava diretamente ligada a esses casos de energia sexual reprimida. Né? E ele criou uma ferramenta chamada de bucket. As buckets eram como se fossem banheiras, né? E dentro dessas banheiras tinham diversos tipos de metais, cobre, ferro, entre outros, né?
onde as mulheres seguravam na barra, porque tinha a bucket, que era como se fosse uma bacia, com uma... esqueci o nome daquela... onde um cabo... nossa, me fugiu o nome agora. Tipo um corrimão em volta da bucket, né? E as mulheres seguravam naquilo ali. Aí tinha toda uma ritualística com incenso, né? Com sons, né? E as mulheres acabavam tendo a descarga energética. Em outras palavras, elas tinham orgasmos, né? E o que acontece? Por conta dessa descarga energética, as mulheres se curavam da histeria. E o que isso tem a ver com o conhecimento que o Reich entendeu, né, da questão da atração da energia através dos organismos, né, seja ele orgânico ou metal, né? Lembre-se que nas buckets, como eu citei agora há pouco, elas estavam cheias de metal. E o metal, ele repele energia, ele afasta. Então, além de toda a questão ritualística, né, que existia através de cheiros e incentivos, existiam elementos orgânicos que faziam com que aquela energia sexual da mulher que estava reprimida fosse expelida. E até hoje você tem aí, né, diversos amuletos, isso daí também você tem desde o Egito Antigo, da Grécia Antiga, amuletos feitos de metal, para quê? Para repelir a energia negativa. Porque o metal, ele repele. Então o Reich ele conseguiu comprovar de uma maneira científica essa atração e esse repelir da energia, né? No entanto, ele tinha uma chácara em Oregon, nos Estados Unidos, e ele pegou 1 miligrama de material radioativo. Por quê? O intuito dele era fazer com que o material radioativo daquele pedaço, né, daquele 1 miligrama, fosse repelido, né? Só que por conta desse 1 miligrama ele infectou toda a região, né? Um mísero miligrama de um material radioativo ele conseguiu contaminar toda uma região ali em volta da chácara que ele tinha. E o Reich, infelizmente, ele foi condenado, né, por conta de experimentos que ele acabou fazendo, por conta disso daí, né? E também ele entrou na política, mas isso daí entra por um outro assunto, né? Ainda mais sabemos como política, né, agora que estamos vivenciando aí esses dias de eleições, o quanto a política ela acaba influenciando e movendo, né, muitas vezes a mente das pessoas, né? Então, a questão da energia no corpo, ela está muito ligada com tudo. Não é simplesmente a nossa mente, tá? Esse é o intuito que eu quis trazer isso para vocês. Que não é simplesmente a nossa mente que comanda, a nossa mente que fala, a nossa mente que faz. Não. É muito fácil você falar que é a sua mente. Mas existem muitas coisas que se desenvolveram ao longo de bilhões e bilhões de anos para que nós, seres humanos, estivéssemos aqui hoje, para simplesmente falar, não, é a minha mente é ansiosa, né? A minha mente é depressiva, né? Tudo isso vai depender das vivências que você teve, dos aprendizados que você teve, da energia corporal que você recebeu já dentro do ventre materno, a história que seu corpo está contando. É mais do que simplesmente eu falar o que eu sei. É olhar pelo que eu não sei. Olhar para o que eu não sei. Aprender o que eu não sei. Por isso existe o autoconhecimento. Conhecimento de si mesmo. E a melhor maneira de se aprender tudo à nossa volta é conhecendo a nós mesmos. Beleza?
E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Ficou claro? Me sinalizem aí. Tem alguma dúvida? Fez sentido para vocês? Beleza. É isso que eu gostaria de passar para vocês. Mais uma vez, essa live vai para o YouTube. Não sei ainda se eu vou deixar ela aqui no Instagram, mas vai estar lá no YouTube, Terapeuta Felipe Moreira. E a partir, provavelmente agora de novembro, né, eu estarei realizando aulas através do Zoom, totalmente gratuitas, tá? Eu ainda vou ver quando que eu vou iniciar, mas provavelmente vai ser toda semana, tá? Eu vou fazer pelo menos uma aula por semana, às segundas-feiras, tá? Mas eu vou avisando vocês aqui através do YouTube, através do Instagram, com temas diversos, né? Tipo, temas assim, aulas aí de 1 hora. O bom pelo Zoom é que eu consigo mostrar slides, eu consigo aprofundar um pouco mais, né? A gente tem um contato ali mais próximo, né? Porque aqui pelo Instagram a gente não tem tanto esse contato. Eu gosto de ver as pessoas, as reações, né? E com isso a gente vai desenvolvendo junto aí essas aulas. Mas eu acredito que não para a semana que vem, mas talvez para a próxima, já irei dar início a essas aulas ali pelo Zoom, né? E pelo meu planejamento serão todas as segundas-feiras, tá? Mas aí vamos ver como que vai ser a questão de agenda, porque eu tenho que preparar a aula, preparar conteúdo, né? Mas é isso aí, eu vou avisando vocês por aqui. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram, a todos que estiveram aqui ao vivo. Obrigado também àqueles que vão assistir depois, né? Se ficou alguma dúvida, manda para mim depois, independente de qual seja, terei o maior prazer em responder, tá? Tenham uma ótima noite e um bom início de novembro, né? Nos vemos muito em breve aí no Zoom, assim espero ver vocês lá, tá ok? Uma ótima noite a todos, até mais!